Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Instalações Elétricas. No vídeo de hoje a gente vai voltar aí a respeito de um assunto que de vez em quando vem à tona e é bastante polêmico, relacionado a circuitos resistivos e geralmente utilizam aí como exemplo o chuveiro elétrico. Então a gente decidiu fazer esse vídeo para tentar sanar a sua dúvida em relação a esse tipo de tema, que é quanto maior a tensão, menor a corrente. Então nas ligações a dois fios, monofásica, fase neutra, a gente vai utilizar aqui o exemplo como um chuveiro 127 volts, 5.500 watts, que é a monofásica, né, ressaltando mais uma vez. Então, qual que é a resistência desse chuveiro? Então, a gente vai precisar utilizar esses dois triângulos aqui. Ó. Se você ainda não conferiu os nossos vídeos relacionados à associação de resistores, confere lá na nossa playlist. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo e aqui no card aqui em cima. Então a gente vai utilizar esse primeiro triângulo, tendo em vista que eu tenho a minha potência e a minha tensão. E para mim achar a minha resistência, primeiro eu tenho que achar a corrente. Aí na sequência eu vou utilizar o segundo triângulo. Então, com o auxílio do primeiro triângulo aqui, ó, conforme vocês podem observar, acompanha o cursor aí no canto esquerdo da sua tela. Então I vai ser igual a P dividido por V. Então I é igual a 5.500, que é a nossa potência aqui do nosso chuveiro, dividido por 127, que é a tensão do nosso chuveiro de funcionamento. Então, na seleção máxima lá do nosso chuveiro em 127 volts monofásico, a gente vai ter uma corrente aí máxima de 43,3 amperes. Então, para a gente encontrar a resistência desse chuveiro, a gente vai precisar do auxílio do segundo triângulo, que é o V dividido por R vezes I. Então, como eu tenho a minha tensão e a minha corrente, que eu acabei de encontrar aqui ó, no primeiro cálculo, então eu vou fazer o seguinte cálculo, com o auxílio do segundo triângulo. R é igual a V dividido por I. Então R é igual a 127 dividido por 43. Então R é igual a 2,93 ohms. Então sempre tem aquela pergunta que sempre gera aquele tipo de dúvida e sempre gera polêmica aí nos debates, nos grupos aí de WhatsApp, no Facebook, entre outros meios de comunicação aí das redes sociais. E se eu ligar esse chuveiro 127 em 220 volts, o que vai acontecer, pessoal? Então, tendo em vista que a minha grandeza, que é a resistência elétrica de 2,93, e eu não vou alterar ela, o que eu vou alterar é a tensão, eu vou praticamente dobrar a tensão, então a gente vai utilizar o seguinte cálculo. I é igual a V dividido por R, então I é igual a 220 volts, que é a tensão que eu vou aplicar para fazer o teste, que geralmente o pessoal, quando vai comprar resistência, às vezes compra errado e acaba ocasionando a queima da mesma. Então vai ser 220 volts dividido por 2,93 ohms. Então 220 volts é a tensão que eu vou aplicar no meu resistor de 2,93 ohms. Então eu vou ter uma corrente aí quase o dobro da corrente que o meu resistor ele suporta. Então de 75 amperes. Então o que vai acontecer com o chuveiro? Ele vai queimar. É por isso que quando você faz esse tipo de troca de resistência e acaba colocando a resistência errada lá, em função, às vezes, de falta de conhecimento, na hora que você vai ligar o chuveiro, ele automaticamente já dá aquele clarão lá e já queima. Então, em função disso, a minha corrente é muito elevada, porque eu estou dobrando a minha tensão, mantendo a minha resistência. Meu resistor aqui é de 2,93 ohms, ok? Então, partindo aqui ainda nos circuitos resistivos, a gente vai ter o auxílio dos dois triângulos para fazer esses cálculos também. Então, e se eu tiver um chuveiro de 220 volts com a mesma potência, ou seja, eu tenho uma tensão elevada. Então, qual que vai ser essa resistência desse chuveiro? A tensão de 220 volts. Então, com o auxílio do primeiro triângulo vai ser I é igual a P dividido por V. O mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior. Vai ser 5.500 dividido por 220, que é a minha tensão de funcionamento. Então, eu vou ter 25 amperes. Ou seja, eu estou aumentando a minha tensão e automaticamente a minha corrente ela reduziu. Porém, o meu chuveiro, quando eu vou comprar ele para ser alimentado com 220, ele já é projetado com a resistência do resistor maior, muito mais elevado do que o do 127. A gente vai mostrar isso para vocês aqui nos cálculos. Então aqui com o auxílio do segundo triângulo, V dividido por R vezes I, eu tenho o V e tenho o I. E eu quero encontrar o R, então R é igual a V dividido por I. Então R é igual a 220 volts, que é a minha tensão, dividido pela minha corrente, que é 25. Então, como vocês podem observar, ó, a resistência do resistor lá do nosso chuveiro para alimentar ele com 220, ele já foi projetado com uma resistência bem elevada, de 8,8 ohms. Por quê? Porque eu dobrei a minha tensão em relação ao 127 volts. Então, para ele funcionar e não ocasionar queima, ele tem que ter uma resistência elevada. Aí vem aquela segunda pergunta. E se ligar em 110? Ou seja, eu tenho um resistor para chuveiro, que ele é 220 volts. E se eu ligar ele em 110, o que acontece? Então vamos utilizar a fórmula aqui. A resistência do resistor aqui ele vai permanecer
Porém, o que eu vou alterar é a tensão, eu vou diminuir ela. Tendo visto que eu estou diminuindo a tensão e tem uma resistência elevada, ele vai bloquear a passagem alta de corrente. E isso não vai ocasionar queima, mas no caso aqui do chuveiro 220 volts, aplicando 110, a corrente ela baixa, porque eu tenho a resistência muito alta. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. I é igual a V dividido por R. Então I é igual a 110 dividido por 8,8, que é a resistência do nosso resistor do chuveiro lá. Então I é igual a 12,5 amperes. A gente utilizou 110 aqui porque é mais comumente falado aí pelo pessoal. Então, mas na hora que a gente vai medir o diferencial de potencial lá, dá 127. Então, a potência do nosso chuveiro, ela reduz pela metade, em função do estar diminuindo a tensão e ter uma resistência muito elevada. Ok, pessoal? Mas, na hora que você for substituir sua resistência, se atenta aí às informações que tem no chuveiro e a bitola do cabo e o disjuntor que tem lá no painel, para você não comprar a resistência errada. Então na ligação monofásica, geralmente o disjuntor do chuveiro vai ser aquele que tem uma alavanca, e na instalação bifásica 220 vai ser aquele disjuntor que tem duas alavancas. Aí você sempre vai se atentar às informações. Então pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, e se tiver dúvida, deixa nos comentários. É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.